Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência na mensagem de Leon Denis. Então, repetindo apenas esse parágrafo. Foi precisa uma série de renascimentos terrestres para que o homem conquistasse a posição que atualmente ocupa. E não parece admissível que este ponto de evolução seja definitivo. Para a nossa esfera, os seus habitantes não estão todos em estado de transmigrar depois da morte para sociedades mais perfeitas. Então, olha só para você ver. De acordo com o ponto de evolução seja definitivo para a nossa esfera, os habitantes não estão todos em estado de transmigrar para a morte, transmigrar depois da morte para sociedades mais perfeitas. Pelo contrário, tudo indica a imperfeição de sua natureza e a sua necessidade de novos trabalhos. Então, isso é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque aqui Leon Denis, ele está nos dizendo que a maioria dos habitantes, que hoje eu vou assumir esse número de aproximadamente quase 9 bilhões de pessoas no mundo, não chega a 9 bi não, tá? Próximo. Mas que esses 9 bilhões, a maioria ainda não estão em condições de transmigrar depois da morte física para sociedades mais perfeitas. Transmigrar. Isso é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque, como eu estava dizendo no vídeo anterior, tudo conspira a nosso favor, queridos irmãos. Você, com todo respeito, eu costumo pedir desculpa, porque a minha intenção não é ofendê-lo. Mas você que não raciocina. Porque observemos, principalmente neste final de ano de 2020, a chuva maravilhosa. E as pessoas não analisam o benefício da chuva. A chuva, ela existe não só para umedecer o solo, ela existe também para higienizar a atmosfera do planeta, da região. Quantas toneladas de ectoplasmas negativos, de bactérias, de vírus psíquicos que aglomeram na atmosfera da Terra graças à inferioridade do espírito, tanto nas regiões umbralinas quanto no corpo físico, geram e emitem e
essa emissão permanecendo na atmosfera, vem a chuva e as absorvem. Então, a chuva, a finalidade da chuva não é só umedecer o solo. Tem milhões de outros benefícios. E o interessante é que depois de alguns dias de chuva, vem o sol. E a humanidade desconhece as propriedades da energia solar em contato com o solo umedecido. Estas matérias solares, a radiação solar em contato com o solo umedecido leva a um choque térmico, a um choque anafilático. Não sei se você está conseguindo entender. Ao ponto de desintegrar todas essas matérias psíquicas. Porque a chuva baixa essas matérias, mas não as desintegra. Mas umedecida, permanece ali esses fluidos enegrecidos, impregnados à umidade. Vem os raios solar, que é essa energia solar, e ocorre um choque térmico, um choque anafilático, como o positivo e o negativo. Então, pelo fato do solo umedecido, e essa energia, como se fosse o positivo e o negativo, ocorre o choque e desintegra, matando todas estas energias enegrecidas criadas pelo desequilíbrio mental do ser humano. E fora isso, o benefício, as plantas, né? Eliminam fungos, germinam sementes, revigoram as plantas. Quanto benefício, quanta coisa conspira a favor do ser humano. A tecnologia em todos os sentidos. A humanidade, com todo respeito ao termo, choram de barriga cheia. A humanidade, com todo respeito, são consideradas leitão, que mama deitado, para não se cansar. Porque se refletissem, conseguiriam entender a riqueza a qual todos possuem. Então aqui, Leon Denis nos diz, né? Depois da morte, para a sociedade mais perfeita. Pelo contrário, tudo indica a imperfeição da sua natureza e a necessidade de novos trabalhos de ordem, de outras provas que lhes competem a educação
e lhes dê acesso a um grau superior na escala dos seres. Então, é natural que aqueles que retardam, aqueles que não transmigram, né? Eles permanecem ali naquela prova. Eles permanecem ali naquela prova. E aquela prova não deixa de ser uma expiação. Porque ele presencia constantemente seres indo e ele ali estacionado. Mas estacionado justo por quê? Devido ao comodismo, devido à ignorância. Em toda parte, a natureza procede com sabedoria, método e morosidade. Método e morosidade. Numerosos séculos foram-lhe indispensáveis para fabricar a forma humana. Eu disse isso no vídeo anterior. Olha só, numerosos séculos foram-lhe indispensáveis para fabricar a forma humana. Esse corpo físico que ainda se encontra em processo de aperfeiçoamento, mas para chegar no estágio do Homo sapiens, demorou séculos e mais séculos, 600 mil anos, 700 mil anos, cada etapa. 300, 400 mil anos como Homo erectus, hominídeo, 700, 800 mil anos. Não foi de uma hora para outra, não. Não foi de uma hora para outra. E o Homo hoje, o Homo sapiens, ele ainda não está pronto. Tanto é que a inteligência, eu não costumo dizer que o homem é o princípio inteligente, porque a inteligência foi adquirida em dado momento na evolução do ser. Então, o homem ainda não é inteligente. Ele encontra-se no princípio da inteligência. O homem ainda não possui cultura. Ele encontra-se no princípio da cultura. O homem ainda não possui moral. Ele encontra-se no princípio da moral. Tudo é princípio. Tudo. As pessoas é que não raciocinam. Não é verdade? Para fabricar a forma humana, só volvidos à evolução física e mental e o progresso moral são registrados por leis, são regidos por leis idênticas. Não basta uma única existência para dar-lhes cumprimento. Não basta uma única existência para dar-lhes cumprimento.
Ninguém cumpre tudo numa única existência. E para que havemos de ir buscar muito longe a outros mundos, os elementos de novos progressos, quando os encontramos por toda parte em volta de nós, desde a selvageria até a mais requintada civilização, não nos oferece o nosso planeta vasto campo ao desenvolvimento do espírito? Queridos irmãos, isso é sabedoria por demais. Porque o próprio planeta, ele nos oferece uma vastidão. A contar-se que os cientistas responsáveis por esses estudos, eles ainda desconhecem milhões de raças de répteis, de animais, de peixes, de flores relacionadas à flora, de minerais que ainda não foram descobertos na Terra. Não foram por quê? Por causa do egoísmo, do orgulho. Porque estão preocupados, é preciso, mas estão preocupados demais em encontrar vida semelhante à da Terra em outros planetas. E nunca irão encontrar. Nunca vão encontrar. Por quê? Porque nesta vastidão cósmicas universais, que não tem começo nem fim, tudo é habitado. Existe vida de formas que nós não imaginamos a grandeza e também a pequenez, tanto no macro quanto no micro. Então os cientistas, eu não consigo entender, com todo respeito, é necessário, mas parece que eles entram assim no estado de letargia, ao ponto de não reconhecer quanta ignorância. E vivem em busca de vidas semelhantes, iguais à da Terra. O que nunca irão encontrar. Não podendo nos esquecer que a Lua é habitada. Francisco Cândido Xavier foi quem disse: as luas de Júpiter, de Marte, os planetas Júpiter e Marte, Saturno, Netuno, Urano, são todos habitados. Vênus é habitado, mas por seres em outras dimensões. Uns mais evoluídos que nós, outros mais inferiores que nós. Mas, gente,
astrônomos, humanidade, raciocine. Deus não iria criar os universos e as dimensões cósmicas universais, que não tem começo e nem fim, um número incalculável de galáxias, apenas para nós, seres muito insignificantes. Vocês já pararam para analisar o mapa que os astrônomos já criaram, já elaboraram, com relação aos sóis que eles já encontraram? Eles já conseguiram encontrar planetas que cabe, vamos assim usar o termo, dentro desse planeta que eles encontraram, a massa correspondente desse planeta lá, que eles encontraram, corresponde a 3 milhões do planeta Terra. E esse planeta é pequenininho ainda, gente. Observe os mapas onde eles mapearam os sóis. O nosso é um grãozinho de areia, perto de Betelgeuse, perto de Antares e de outros gigantes. E esses gigantes não são nada perto de outros e mais outros e mais outros. Os astrônomos descobriram um planeta onde chove pedra. A metade do planeta é composto por magma, larvas vulcânicas. E a outra metade é composta por gelo. Você entende isso? E o vento lá é supersônico. Desculpe. O vento. Sabe esse vento que aqui, mexe na nossa cabeleira? Lá é supersônico. É como se fosse um avião supersônico. E lá é habitado por seres tão evoluídos, mas tão evoluídos, que não precisam reencarnar mais. Mas se eles estão lá, em que condições eles se encontram? Materializados e não reencarnados. Porque lá não existe mais a concepção como ocorre no planeta Terra. Na Terra, um dia vai deixar de existir a concepção através do óvulo e do espermatozoide. Gente, tanta coisa vai acontecer na Terra que felizes daqueles que conseguirem presenciar. Eu acho que eu já vou estar no plano espiritual, trancado no hospício lá, mas que eu vou presenciar o povo. Vamos ao próximo vídeo.